trago-vos aqui um livro que eu acabei de ler ontem. Eu li este livro em menos de 24 horas. Eu já andava bastante curiosa em relação a esta história. E depois de ter acabado de ler um thriller, pensei em ir ler um livro que eu tinha a certeza que me iria encher o coração. E não me enganei. Onde as cores têm sabor, do escritor Ricardo Tomás Alves. É o autor também do livro Desempregado, que eu também tenho ali para ler, mas irei ler em abril. Então, de que é que nos fala esta história? Para já, esta história, porque é que eu também tinha bastante curiosidade? Porque eu soube, na altura, quando o escritor lançou o livro, que esta história passava-se em Dornes. Dornes faz parte da zona ribeirinha de Ferreira do Zezer, que é aqui muito perto de Constância. E então eu tive muita curiosidade, primeiro por isso, por o autor ter escrito uma história que se passasse aqui perto. E depois tive curiosidade. É um livro bastante pequenino e achei que só pelo título iria ser de certeza um livro que nos iria tocar no coração. E assim foi. Então, do que é que nos fala este livro pequenino que tem uma história maravilhosa? Então, aqui temos duas personagens muito importantes. Todas as personagens são importantes, mas estas duas têm um sentido especial. É o Francisco e a Camila, avô e neta. E então, este avô e a avó Rosa, estão habituados a que a neta, nas férias, vá passar as férias com eles. E isso foi algo que me tocou muito, porque eu, durante a minha infância e adolescência, também adorava muito ir para a casa da minha avó e enquanto fui criança, ia com os meus pais, outras vezes meus tios iam-me buscar e isso eu senti isso em comum com a Camila, que tem 17 anos. E mais tarde, quando comecei a poder ir sozinha, apanhava um comboio em Lisboa e vinha então para a terra da minha mãe, para a casa da minha avó, e eu adorava passar lá as férias. E essa foi outra dos motivos porque eu também tinha bastante curiosidade em ler o livro. E então aqui temos o avô e a neta. A neta está a passar férias lá em casa dos avós, em Dornes, e naquele dia decidiram, porque já era hábito, era uma atividade comum e que faziam-na com frequência, era o avô e a neta irem fazer uma pescaria à beira do rio. E lá vão os dois com o material de pesca e ali estão. Entretanto, depois de todo o estandarte montado, eles começam a falar um com o outro. O avô puxar pela neta, a neta a puxar pelo avô, onde o avô conta à neta as viagens que fez com a sua mulher, a avó da Camila, que sempre tentaram viajar, conhecer outros sítios, porque é sempre bom conhecermos outras culturas. Para além de que este avô é um avô de 80 anos, mas que é um avô todo moderno, um avô com o 12º ano, bastante viajado e que sabe muito, mesmo até das redes sociais, que partilha com a neta coisas sobre assuntos sobre as redes sociais e mantiveram assim um diálogo bastante enriquecedor.
E então o avô foi-lhe contando à neta todos os sítios por onde passou, por onde viajou com a sua mulher. E a neta mostrou-se sempre muito interessada e partilhou também com o avô os países, os sítios por onde também já tinha viajado juntamente com os pais. O livro é maravilhoso. Eu assinalei aqui uma parte onde a neta, deixa-me cá ver, eu assinalei e perdi o papel. Pronto, isto é uma lição de vida que tanto o avô como a neta dão um ao outro, porque não é pelo facto do avô ser mais velho que vai ensinar muito mais, nem a neta. Ambos ensinaram. Claro que o avô tem muito mais experiência da vida e tem muito mais para ensinar à sua neta. Mas o avô sente que aprende com a neta e tem muito orgulho naquilo que a neta lhe transmite. E então o avô, e foi uma parte que eu gostei muito, que eu já aqui encontrei. Outra parte que eu não podia passar sem referir é que o Ricardo, o autor desta história, teve o cuidado de falar, dentro do contexto da história, falar nas bookstagrammers, nos youtubers, que têm uma grande influência na divulgação dos livros e ele deu bastante ênfase a essa parte e foi senti-me também bastante contente e vaidosa, orgulhosa, era isso que eu queria dizer, por ele ter dado esse toque aqui na história dele. E então a outra das conversas que o avô e a neta tiveram é que o avô tem alguns livros escritos e a neta tem tanto orgulho em relação aos livros que o avô escreveu, que tem aqui uma parte que diz assim: esperem, deixem-me lá ver. Eu percebo, ainda assim, acredito que mereces o reconhecimento pelo teu trabalho. Isto diz a neta ao avô por todos os livros que ele escreveu. A única pessoa que deve reconhecer o nosso trabalho somos nós. Se eu não acreditar no que fiz ou no que faço quando chegar o elogio, não vou sentir orgulho nele, compreendes? Isto é o avô dizer para a neta. Eu sei o que fiz e acredito que o fiz bem, com qualidade. Fazes ideia de quantos escritores só foram lidos? Depois de já cá não estarem para verem as suas obras reconhecidas? E a neta responde-lhe: Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Marquês de Sade. Ora, lá está, disse o avô. E como esses, muitos mais houve e haverão. E quando percebi isso, ganhei paz de espírito. E comecei a focar-me no essencial, porque a obra que deixamos é que dita se somos ou não eternos, e é nisso que tenho-me concentrado desde então, em melhorar a minha escrita, em tornar as minhas histórias que vou deixar para gerações futuras ainda melhores. Enfim, um trabalho de qualidade que contenha a minha essência e que acrescente valor a este mundo, nem que seja com ideias e reflexões. Escrever, qualquer um escreve. E palavras caras vão-se buscar a um dicionário. Mas escrever com alma não é para todos. E a minha está em tudo o que escrevi. E a neta diz para o avô: ainda assim, continuo com a ideia de divulgar a tua escrita na internet. Não achas que esses escritores que morreram antes de se tornarem conhecidos não gostariam de ter visto a sua obra reconhecida? Tu não gostarias também? E é aqui que a neta diz que o avô
merece que a sua escrita seja divulgada por esses bookstagrammers que há por aí e que têm o papel de ajudar a divulgar a leitura, ajudar a divulgar os livros dos autores portugueses, e não só, mas neste caso será um livro de um autor português. Este livro é maravilhoso. Depois o Ricardo pôs aqui no final do seu livro o nome de algumas bookstagrammers e algumas youtubers a quem ele pediu ajuda para que lessem os livros dele e que lhe dessem a opinião, porque ele achava que seria um dos pontos fundamentais a opinião dos leitores. E eu acho que isso é muito, muito importante. E pronto, e quero no fundo agradecer ao Ricardo por ter feito referência a estas pessoas, onde eu também me sinto um pouco incluída, porque adoro ler e adoro falar daquilo que leio. Não posso avaliar um escritor, porque um escritor acho que não tem esse direito. Um escritor dá o seu melhor. Eu posso gostar ou não, mas o escritor dá o seu melhor e o meu papel é ler e ficar com a minha opinião. Não acho certo, pelo menos ultimamente eu tenho-me sentido assim. Acho que não me compete a mim dar 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas ou 5, porque o escritor deu tudo por aquela história. E quem sou eu para estar a julgar alguém que sabe escrever, alguém que teve a imaginação de construir uma história? O meu papel é ler e tirar daí as minhas ilações sem julgar esse escritor. E pronto, é esta a minha opinião, Ricardo. Adorei a história. Este foi um livro que eu ganhei num passatempo e gostei muito, fiquei muito feliz por ter ganho este livro. Foi um livro fantástico, uma história que me vai ficar na memória, também porque me faz recordar muito os tempos que eu passo com o meu pai, onde temos as nossas conversas, as nossas discussões, as boas discussões, e porque eu já não tenho avós. Infelizmente os meus avós já morreram, mas felizmente a minha filha tem os avós dela e com quem ela também pode partilhar as suas ideias, partilhar as coisas que ela faz, o que ela gosta, e os avós também partilham com ela. Adorei, Ricardo. Uma história pequenina, ou melhor, um livro pequenino, mas uma história muito grande, uma história muito carinhosa e que de certeza vai encher o coração de todas as pessoas que o lerem. Leiam-no, comprem-no, ofereçam-no, porque nos tempos em que estamos a viver hoje, em tempos de pandemia, que felizmente está a acalmar, é um bom livro para se ler, para se oferecer e passar um bom bocado. Obrigada, Ricardo. Eu não vou dar pontuação, porque, tal como eu disse, não tenho esse direito. Mas para mim tem pontuação máxima, porque gostei mesmo, mesmo muito. Muito obrigada e continuem a ficar todos bem. Um beijinho a todos.